É uma missão mesmo da gente poder resgatar pessoas. Essas da rua, né? Às vezes as pessoas já me perguntaram assim, mas vocês vão para a rua só para evangelizar pessoas da rua, né? Que moram na rua, que são dependentes químicos? Não. E é uma experiência muito grande. A gente já teve muita experiência, assim, que pra gente impactou demais. Uma vez a gente foi evangelizar na rodoviária. Esse dia eu falo que foi muito louco. Quando aquele pessoal ficava lá na rodoviária, tipo assim... Eu lembro que um dia... Na primeira vez que a gente foi pra rua, né? Foi até eu e a Luana, que participava. Hoje ela não participa mais. E o pessoal desistiu tudo de ir. Aí foi só eu e ela. Eu falei, vamos nós duas. E aí o pessoal morava lá, né? Na rodoviária, assim. Sim. Aí passamos com o carro, aí ela falou, vamos passar reta, amiga, você tem um monte de... Vamos, não para o carro afogou bem na frente. Bem na frente. Falei, fia, é pra gente descer. E a gente desceu, e na hora que a gente desceu, ela falou assim, meu Deus, e agora? Falei, fique em paz. Fique em paz. A gente desceu, aí a gente falou assim, a gente pode rezar por vocês? E aí um morador de rua falou pra mim assim, fica à vontade, a porta tá aberta. As portas estão abertas. Aí eu falei, não pode falar palavrão aqui, né? Falei, pode? Cara, Até pode. Que porta? Fala pra mim. Que porta? Que o cara mora na rua, tipo assim, tinha uns quadradinhos separados com papelão. Sim. Aí eu olhei pra ela e falei pra ela, Luana, o cara não tem nada. E tá falando assim, as portas da nossa casa tá aberta. Aí a gente sentou, a gente rezou, e todos eles sabem muito mais do que a gente da palavra, né? Porque a gente falava uma coisa, eles falavam assim, ô dona, lê pra mim, João, versículo tal. Aí ele falava assim a passagem, sabe? Eu falava, caraca, velho. Sabe? E a gente é muito mais evangelizado, sabe? E um respeito, um cuidado. E aí a gente foi vendo, não precisava ter medo, a gente não tinha que ter medo. Aí uma segunda vez que a gente foi na rodoviária de novo, a gente já foi num grupo maior, foi quando a gente fez a novena de Natal. A gente fez uma semana, cada dia numa casa. E para terminar, eu falei, vamos terminar com o pessoal lá da rodoviária, né? Gente, você é muito louco, Ju, você é doida, vamos lá. E a gente foi. Eu lembro que eu fui daqui do Palmeiras até lá a pé, porque a gente estava sem carro e meu marido, ele tem dor na coluna, ele não anda uma quadra de a pé. Nesse dia, o senhor pôs a mão na coluna dele e falou, vai, meu filho, você vai atravessar a cidade. E a gente foi a pé. E esse dia foi muito engraçado que tinha uma pessoa, a gente começou a conversar com o pessoal ali, uns saíam, outros... né, tipo, que ficava meio acanhado. Outros eram agressivos, né? Mas por quê? Porque a presença de Deus estava ali. E aí eu lembro que teve um que ele veio muito louco, assim. Eu achei que ele ia bater em todo mundo que estava ali. E enquanto eu falava porque sempre um dá atenção, o outro quer, né, meio ser... Sim. Só que eu entendia que ele queria falar o que Deus tinha feito na vida dele. E aí... eu sou muito calma, assim. Eu sou uma pessoa, assim... Tá comigo na rua, se for uma pessoa da rua que parar pra conversar, tipo... Eu vou ficar, eu vou ouvir, eu vou acolher e quem tá comigo pode ir embora, porque eu vou ficar... E alguém acredita quando você fala que você é calma? Não. Não acredita. E aí, esse dia, o cara tava muito louco mesmo. E ele falava assim, o que vocês estão falando? Aí, super agressivo, assim. Aí eu falava, calma, por que você tá assim? Daí a gente foi conversando. No fim, eu falei assim, o que você tem para falar para mim, né? Porque a gente, tipo, uns ficou intercedendo, outros rezando. E ele tava com uma moça que ela tava muito louca mesmo aquele dia. Eu falo que o mundo espiritual, às vezes, mostra pra gente algumas coisas, né? Ela uivava, ela gritava de uma forma que não era normal. Sim. E aí eu falei, senhor, eu não vou sair daqui. E, inimigo, não adianta querer me assustar, porque eu não vou sair. E aí começou uma briga atrás, porque acho que um cara comprou droga do outro e não pagou. E começou pé do vidro atrás, um do outro ali. E o meu marido, vamos embora. Acontece, eu falei, não vou. Né? Meu amigo falava assim pra mim, Juliana, você é louca? Se esse cara vir pra cá, pra cima de você, eu falei, não tem problema. Eu já saquei qual que é do seu marido. Eu já saquei. Ele fala assim, eu vou, porque ela é tão louca. Se der algum B.O., ela eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar lá. E ela falou, Juliana, você já imaginou se os caras começam a brigar lá e vêm pra cima de você? Eu falei, não tem problema, não. E aí, esse que tava todo revoltado, ele começou... Eu falei assim, conta pra mim um pouquinho da sua vida. Pra que você quer saber da minha vida? E aí, meu marido começou a entrar na dele também, conversar. E ele começou a contar que ele era da igreja, que ele já ministrou a palavra, né? E ele começou a contar. Ele falou, você conhece o versículo tal, a passagem tal? E ele começava... E ali, o que a gente fez? A gente sentou e ouviu. E aí, ele chorou muito.
né? Porque na história dele, o que acontece? Ele cresceu assim. A história dele já foi difícil. O pai era usuário de droga, traficante, Era matou. o convívio da vida Era o dele, convívio. né? E ele falou assim, com meio, né? 9 anos de idade, meu pai me deu uma arma de presente. Então, ali, aquele momento, eu entendi. A gente tem que ouvir as pessoas da rua também. Porque eles têm muito mais para nos ensinar, porque são histórias de vida. E talvez não, é certeza, eles não estão ali porque eles querem, né? Porque toda uma história de dor. E ele começou a contar. E no fim, né? A menina se acalmou. Nós sentamos todo mundo no chão, ficamos partilhando ali. E no final, ele, antes de ir embora, ele falou assim, ó, eu moro em tal cidade longe, mas um dia eu vou vir aqui nessa missão. Eu vou vir participar com vocês. Não onde você, na próxima semana. E a gente não sabia, porque realmente a gente não sabe onde vai ser terça-feira que vem. Né? Eu falo assim, fica ligado nas redes sociais que você vai saber onde é. E aí ele abraçou meu marido. E ele me abraçou e ele falou assim pra mim, não deixa ninguém desistir do que você faz. Porque eu sei o que eu te dei de missão. Aquele homem não sabia, né? O sonho, não sabia nada. Ele falou assim, só não deixa ninguém fazer você desistir, né? Então, eu entendi que essas pessoas, elas iam falar, né? Elas falam muito comigo, né? Através de Deus, assim. Deus fala com essas pessoas, né? É só Leva a palavra né? para eles e eles trazem para mim.